Olá, você! Bem-vindo a mais uma edição do Conteúdos e Conexões, um espaço para tratar dos diversos assuntos de importância na nossa sociedade. Hoje teremos uma edição muito especial, onde vamos tratar de um assunto muito interessante mesmo. O tema mercado de trabalho inclusivo. Pessoas com deficiência, acessibilidade, legislação que trata do assunto e depoimento especial da nossa convidada. Também temos uma participação especial da nossa parceira de outras lives, Fabiola Bergman, vamos assim dizer, Fabiola Vargas, o sobrenome eu vou colocar corretamente aqui, então, Fabiola Bergman Vargas. Fabiola, seja bem-vinda a mais uma edição do Conteúdos e Conexões. E a nossa convidada toda especial aí, que está aí, que é a Patrícia Lisboa. A Patrícia, ela é deficiente visual e ela é secretária adjunta, servidora pública da Prefeitura de Gravataí. Ela gentilmente aceitou o nosso convite para participar dessa edição especial do Conteúdos e Conexões, para falar de um tema tão importante e da sua experiência, né, como deficiente visual, atuante no mercado de trabalho, como servidora pública, no dia a dia. Vamos falar como está atualmente essa lei, como ela avançou ao longo do tempo. Enfim, um assunto para ficar muito atento, um assunto muito importante. E você, já vou, antes de passar as nossas convidadas, dizer porque você pode, então, conhecer o nosso canal aí no YouTube, o Conteúdos e Conexões. Você pode, então, se inscrever no nosso canal. Será uma alegria muito grande saber que você vai participar e acompanhar as nossas lives. Temos várias lives lá especializadas sobre diversos temas. Então, se inscreva no nosso canal e você vai ter assuntos importantes na nossa sociedade. Então, primeiramente, a Fabiola, e depois vamos passar a palavra para Patrícia Lisboa. Fabiola, mais uma vez, satisfação em tê-la aqui no nosso Conteúdos de Conexões. E hoje para tratar de um assunto que ele é muito interessante. A sociedade precisa evoluir para entender melhor essa questão da inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. As empresas precisam evoluir, abrir oportunidades, não só em cumprimento à legislação, mas até por uma questão de humanização, que essa inclusão seja também afetiva, seja bom para todos, que seja um caminho de evolução. Bem-vinda mais uma vez, Fabiola. Olá, tudo bom? É sempre um prazer estar junto com o professor Márcio em mais uma edição aí do Conteúdos e Conexões. E hoje, com a nossa convidada especial também, minha querida amiga de muitos anos, né, a Patrícia Lisboa. E depois vamos falar um pouquinho mais do trabalho voluntário também em conjunto que nós fazemos, mas é sempre uma satisfação, né, professor Márcio, contribuir e hoje, não sendo diferente, mais um assunto relevante aí no canal. Falar de pessoa com deficiência no mercado de trabalho é sempre um desafio e ainda mais tendo uma legislação há mais de 30 anos, né? Então, a Lei 8.213, que infelizmente temos em muitas empresas a preocupação da cota em si, mas não tanto pelo lado humano, né? Mas mais sim pela preocupação de não pagar multa. E aí vamos falar um pouquinho mais sobre isso, né? Então, dessa importância do cumprimento da lei, mas, sem dúvida alguma, do lado humano de inclusão das pessoas, que muitas vezes nós só acabamos
nos importando mesmo quando a gente realmente passa por uma situação e acaba se colocando no lugar do outro. E aí vou deixar que a Patrícia também, com propriedade, possa falar de muitos momentos, né, no seu dia a dia de pessoa com deficiência. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação estar junto com vocês. Seja bem-vinda, então, Patrícia Lisboa. Patrícia, a tua história é bonita, é uma história de superação. E agora você então vai nos falar sobre como é que você percebe a evolução dessa legislação, o cumprimento por parte das organizações e como é a tua experiência no dia a dia do teu trabalho. Muito obrigada ao convite, né? Obrigada à oportunidade, ao professor Márcio. Obrigada, Fabíola. Muito bom estar aqui com o seu público, né? Desse canal tão importante que transmite informação, conhecimento, conteúdos, né? Às pessoas que te acompanham. Hoje, falando sobre o mundo do trabalho, o mercado de trabalho para as pessoas com deficiência. Eu hoje sou bacharel em Direito, né? Formada desde 2021, me formei em Direito, e sou servidora pública do quadro de servidores aqui da Prefeitura de Gravataí. Hoje também sou secretária substituta na Prefeitura de Gravataí e tive uma atuação de alguns anos também no mercado privado, né? No setor privado, antes de ser servidora pública, e eu sempre compartilho muito com a Fabíola dos trabalhos que a gente faz, da grande dificuldade que é a inclusão de pessoas com deficiência no mundo do trabalho, e principalmente quando se trata de pessoa com deficiência visual, né? Não foi fácil a minha inclusão, foi bastante difícil, muito preconceito, ainda se tem muito medo, principalmente da pessoa cega, né, do que é possível. Muito se tem julgamentos antes mesmo de se conhecer a pessoa, as competências, as formações dela. E hoje em dia a gente sabe que nós, pessoas com deficiência, precisamos o tempo todo ficar provando e buscando cada vez mais qualificações para poder alcançar aí os objetivos e alcançar os resultados que o mundo do trabalho estabelece para nós, né? E que às vezes a gente busca. No meu caso, sou formada em Direito, né? E até hoje não encontrei esse espaço no mundo do direito para poder atuar como pessoa formada nessa área. Então, hoje eu busco uma qualificação a mais, hoje eu faço uma pós-graduação, busco cursos de outras especializações para poder me inserir de alguma forma adaptada dentro do mercado de trabalho, além do meu trabalho na prefeitura, né? Hoje, como secretária substituta, como uma agente de transformação, provocando acessibilidade na minha cidade, contribuindo cada vez mais com a qualidade de vida para as pessoas com deficiência, e também buscando aqui na nossa cidade abrir postos de trabalho para as pessoas com deficiência junto a nossas empresas, a indústria, o comércio aqui em Gravataí. Não é fácil, a gente precisa da lei, né? Ainda precisamos da lei, mas o nosso sonho, professor Márcio, é que um dia seja cultural, que as pessoas sejam incluídas com ou sem lei para obrigar essa inclusão, né? Pois é, Patrícia, eu estava observando, pesquisando sobre o assunto, né, que a gente vai falar de um assunto que a gente tem que se inteirar do contexto, né? Eu estou observando, através da minha leitura aqui, do ponto de vista da legislação, que desde 1991 já tem essa preocupação, digamos, legislativa de criar obrigatoriedades às organizações empresariais, à lei, que é para todos, para o órgão público também, para que esse tema da inclusão das pessoas com deficiência ela fique mais rigoroso no cumprimento, né? E eu estava observando que esse tema da abrangência da deficiência é deficiência física, auditiva, né? Intelectual, ela é bem abrangente, auditiva, né? É bem abrangente. E um dado que me chamou bastante atenção,
que, segundo dados do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, dentro desse quadro, desse contexto de deficiências mais amplas, são cerca de 45 milhões de pessoas no Brasil que estão dentro desse contexto. É um número bastante grande, né, Fabiola? E, portanto, a legislação ela precisa realmente ser bastante rigorosa, porque tem muita gente que, embora com aqueles percentuais de 2, 3, 4, 5%, aquilo ali é muito pouco para ainda atender a necessidade real, segundo dados estatísticos oficiais do IBGE, né, Fabiola? Pelo que eu entendi, depois, Patrícia, você pode ficar à vontade para comentar, mas, Fabiola, tem leis, mas ainda a necessidade real ainda é bem maior, né? Sim, na verdade, então, quando a gente fala de números, né, e em se tratando de pessoa com deficiência no mercado de trabalho, negativamente tem esses registros que hoje das pessoas com condições, né, de desenvolver alguma atividade formal, o registro que se tem é um pouco mais de 400 mil pessoas com deficiência com carteira assinada, né? Então, trabalhando na formalidade. Isso representa, professor Márcio, um pouco mais de 1% de pessoa com deficiência no mercado de trabalho, né? Então, olha que percentual terrível, terrível. E a lei fala que as empresas, a partir de 100 funcionários, são obrigadas a contratar, né, do total do seu quadro, 2, 3, 4 até 5% de pessoas com deficiência, sejam ela deficiência visual, auditiva, múltipla, pessoas reabilitadas, intelectuais, né? Mas, como a gente tinha falado até no início, infelizmente as pessoas, muitas empresas estão preocupadas mais quando a fiscalização bate, e até com o advento do e-social, o governo está com as informações já de forma online, né, remota, simultânea no momento do fechamento da folha, então se tem ali quantos admitidos e demitidos, e se faz esse percentual, e mesmo assim com o e-social parece que as empresas não estão tão preocupadas, né, em fazer a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, e se preocupando apenas quando recebem uma fiscalização ou uma notificação propriamente dita. E outra situação que a própria Patrícia falou, né, a pessoa com deficiência ela tem que buscar incansavelmente a qualificação para poder dizer para o mercado de trabalho, olha, eu estou aqui, eu sou capaz, eu posso fazer uma faculdade, um curso técnico, né, desenvolver atividades que qualquer outra pessoa normal pode fazer. E mesmo assim, internamente, dificilmente uma pessoa com deficiência vai ter um cargo de liderança, de chefia, ficando com os cargos mais baixos e salários também. Essa é uma realidade dentro das empresas. Patrícia, você pode até, então, ofertar esse depoimento, né? Porque, pelo que a Fabiola falou, a sua ascensão, a sua valorização se caracteriza mais como uma exceção, né? Porque, então, você conquistou o seu espaço, você tem um cargo no primeiro escalão da Prefeitura de Gravataí, você está sendo um exemplo para outras pessoas que têm deficiência visual, para saberem que podem sim trilhar um caminho exitoso na carreira profissional. Então eu queria que você falasse sobre aquilo que a Fabiola se referiu. Ainda existe muito preconceito em relação a essa questão da deficiência visual, né, Patrícia? Com certeza, professor Márcio. Eu gosto sempre de narrar um pouco da minha história, né, como concursada. Todos nós, pessoas com deficiência, para entrar no setor público, além da prova de concurso que todas as pessoas realizam, além de pagar a taxa, como todas as pessoas pagam, nós ainda precisamos fazer uma consulta com um médico especialista, no caso da deficiência visual, no meu caso, com um oftalmologista. Às vezes isso ainda tem um custo, né? Conseguir um atestado médico. Nós precisamos comprovar, para fazer a prova, nós precisamos entregar um atestado. Então, a gente tem o custo da prova, o custo do atestado, faz a prova. Depois da prova, se aprovado, nós ainda temos uma junta médica que avalia, deveria avaliar em tese a deficiência, né? Se ela tem, sim, condições
de desenvolver aquela função que realizou o concurso. E essa junta médica, muitas vezes, ela não tem nem informação. No meu caso, para contextualizei para contar como foi a minha situação, eu passei no concurso público em Gravataí em 2008, e quando eu fui chamada para assumir o concurso público, eu fui quase reprovada pela junta médica, simplesmente pela minha deficiência. Então, eram 3 médicos para me avaliar, e hoje a gente já busca essa mudança, né, de que essas avaliações da deficiência não sejam mais feitas tão somente por médicos, mas sim por equipes multidisciplinares. No meu caso, ali eram 3 médicos e 2 homens, 2 médicos homens e uma médica mulher. Os 2 médicos homens disseram que eu não tinha condições de assumir a vaga, a qual eu havia aprovado, e a médica mulher disse: não, calma, nós vamos ter que avaliar outras questões. E ela começou a me perguntar: tu anda sozinha? Eu disse: sim, eu ando sozinha, eu vim sozinha aqui para avaliação. Tu tem filhos, né? Tenho filhos, tenho gêmeos. Aí tu cuida deles, como é que é? Não, eu que cuido da casa, eu que faço. Não, então ela começou a convencer os colegas dela de que se eu tinha, sim, competência de ir sozinha ali, tinha habilidade de chegar sozinha na junta médica, de pegar o ônibus, né, de me deslocar da minha casa até aquele ambiente, se eu tinha condições de cuidar dos meus filhos, eu tinha cuidado de higiene na minha casa, com as minhas coisas, com a minha vida, porque eu não poderia assumir o concurso. Então, aqueles médicos aceitaram, né, os argumentos que a médica trouxe, e muito contrariados, me aprovaram na junta médica com ressalvas, que eu ficaria em uma avaliação muito rigorosa, se a minha deficiência realmente tinha condições de dar conta para o que eu havia me proposto fazer. Na época, eu aprovei para assistência social, para trabalhar dentro da assistência social no município, e eu fui aprovada, fui enviada para o setor. Quando eu cheguei no setor para assumir, as pessoas se assustavam, as pessoas diziam: tá, mas o que tu vai fazer? Eu disse: não sei, eu passei no concurso para trabalhar na assistência, o que vocês mandarem eu fazer, eu vou me organizar, vou fazer. Pois é, mas tu não enxerga. Ah, vai lá no gabinete do secretário. Me mandaram no gabinete do secretário, e aquilo que era um momento para ser feliz para mim, foi um momento muito triste, porque eu via que eu não era aceita ali, mas de toda forma eu tinha aprovado no concurso. Então, foi um tempo muito difícil, assim, esse início. Fui enviada para o gabinete do secretário. O secretário teve que fazer uma avaliação diferente, me mandar para um setor com medo do que eu conseguiria fazer. Fui recebida por uma coordenadora de um projeto, então, na prefeitura. Aquela coordenadora tinha medo do que eu podia fazer também. Eu fiquei ali, acho que 2 ou 3 meses nesse primeiro setor. E isso eu estou contando para dizer que não é fácil. Mesmo aprovando um concurso público, eu não assumi já diretamente como liderança, né? Foi tudo muito difícil, muito construído da minha parte, dos colegas e da estrutura do município. Então, dali eu fiquei 2, 3 meses. Fui enviada novamente para o gabinete da prefeita na época. Fiquei 1 mês à disposição, que no concurso público isso é 1 mês afastado, sem ter um setor, né, porque tu tem deficiência visual. Se falava muito em, quem sabe a gente te deixa nos telefones, mas aí eles se davam conta que recém tinham tirado as centrais telefônicas. Então não tinha mais telefone para eu atender. E não se sabia muito bem o que eu podia fazer. Eu, como funcionária, não sabia a estrutura, não sabia o que tinha para fazer. Então, também não podia dizer exatamente o que eu podia fazer, né? Aí eu comecei a procurar, então, o que eu podia fazer? E eu descobri que tinha uma biblioteca, né? E aí, quando eu fui no gabinete da prefeita, ela perguntou: o que tu quer fazer? Onde tu acha que tu pode trabalhar? Eu disse: olha, eu sei que tem uma biblioteca especializada aqui em Gravataí para pessoa com deficiência. Tem livro braille, tem computador, eu gostaria de ir para lá. Então tá, então tu vai para lá. E ali eu comecei a ter um certo cuidado com o que eu podia fazer. Então, chegando na biblioteca, eu recebi material especializado, recebi computador com leitor de tela, eu já tinha os meus filhos, então eu coloquei os meus filhos numa creche próxima. Eu comecei a ter, então, um espaço não só de trabalho, mas de social, né, onde eu comecei a me sentir importante
para o meu trabalho e para a sociedade. Então, dali para frente, em seguida eu fui chamada para a assessoria da pessoa com deficiência, né, para ser responsável pelo setor, que hoje a gente tem uma assessoria, e venho crescendo nesse trabalho, assim, dentro da nossa cidade, junto com as lideranças da nossa cidade, hoje ocupando esse cargo de liderança, né, desde o ano passado, que eu não esperava também, foi uma surpresa para mim, mas eu tenho muita certeza que isso foi construído, né? Não foi porque eu tenho deficiência e alguém ficou com pena e me deu um cargo. Pelo contrário, foi porque realmente eu venho trabalhando e mostrando, né, que é sim possível uma pessoa com deficiência ocupar um cargo de liderança. E eu digo sempre que esse cargo não é por mim, mas é sim para que os meus colegas percebam que eles podem chegar lá. E como eu já havia falado, né, Márcio, em off, em outros momentos, eu me inspiro em outros colegas, né, que têm deficiência. Assim como eu tenho amigos que trabalham, que estudam, que estão fazendo doutorado, mestrado. É essa expectativa que eu também tenho para a minha vida e busco despertar nos colegas com deficiência aqui da nossa cidade, que é possível buscar o sonho que a gente quer, né? Só que tem muita luta. Sim. Olha, parabéns, hein, Patrícia? Olha, eu estou realmente encantado com a tua história. Realmente é uma história de superação. A gente sabe que pela natureza da situação, as dificuldades ficam potencializadas, né? Mas dentro de si, tem uma força, né? Algo mais forte e que faz a gente enxergar que é sim possível. E, na verdade, a gente sabe que todos nós temos as nossas deficiências, né? São diferentes, cada um ao seu modo. E você nos dá uma lição de vida, né? De que é possível, sim, a pessoa conquistar os seus sonhos, né? Abraçar-se na sua causa e levar adiante um projeto de vida. E até eu e a Fabíola estamos sendo testemunhos aí de uma experiência fantástica, né? E parabéns também à Prefeitura de Gravataí também pela oportunidade que está te dando também, né? Valorizando também a tua pessoa, né? E que isso sirva de exemplo até para outros municípios de oportunizarem pessoas nessas condições e saberem que é possível, sim. É possível. Está aí a prova concreta, né, Fabíola? Nós temos uma experiência bonita da Patrícia Lisboa, que é secretária adjunta da servidora pública da deficiente visual da Prefeitura de Gravataí, compartilhando a sua história conosco. Quem está participando conosco do Conteúdos e Conexões é a Fabíola Vargas, que é gestora de RH, tem muita experiência com as empresas. A gente está falando aqui de uma experiência da Patrícia em um órgão público, mas as empresas privadas, que tu tem muita experiência, né, Fabíola, também precisam cumprir a legislação, humanizar as oportunidades, né, para que as pessoas que lá chegarem nessa condição semelhante a essa, porque a gente está falando de deficiência visual, mas também temos a deficiência física, a deficiência auditiva, a deficiência intelectual, que são inclusas dentro desse nosso tema de hoje do Conteúdos e Conexões, que é o mercado de trabalho inclusivo. Fabíola, iniciativa privada também precisa evoluir muito para fazer essa aceitação, essa inclusão, essa oportunização, Fabíola. Com certeza, né? Eu participei já de alguns momentos junto com a Patrícia Lisboa, tanto na ADVA, que é a Associação dos Deficientes Visuais e Amigos de Gravataí, onde eu sou voluntária também, né? Assim como a Patrícia, e fiz algumas dinâmicas com eles para preparação para o mercado de trabalho, né? E eu fiquei assim encantada com todas as experiências, né, que lá eles relataram de trabalhos realizados por eles. E vou contar uma história rápida, né? Eu como profissional aí da área de recursos humanos
mais de 30 anos, né, como bem colocastes aí em empresas privadas, indústria, comércio, prestação de serviço, enfim, construção civil. E aí eu fiz, junto lá num desses episódios lá na DVA, na associação, né, essa dinâmica para preparação da entrevista no mercado de trabalho. E as pessoas com deficiência visual me relatando, né, um deles, o padeiro, né, o Luciano, nosso padeiro, falando de toda a sua responsabilidade por mais de 10 anos em abrir uma padaria sozinho, aonde ele preparava a massa, colocava os pães para assar, ligava fornos, enfim, né, então, ou seja, fazia toda uma estrutura. E nós depois tentando, junto a algumas empresas, não conseguíamos recolocar uma pessoa do gabarito dele, né, com tamanha propriedade em administrar uma padaria, porque as empresas diziam, pá, mas cego, mas vai botar fogo na padaria, né? Assim como eu tive uma das minhas experiências, hoje, além de profissional aí da área de recursos humanos, técnica em contabilidade e técnica em segurança do trabalho, né? Também estou graduando em letras libras para poder, então, falar a linguagem dos surdos, né? Então muitas pessoas falam errado surdo-mudo, né? E sim o surdo. E eu tive uma experiência, professor Márcio e Patrícia, numa multinacional, onde tinham mais de 20 deficientes auditivos. E aí eu, como profissional lá do RH, né, tinha que atender esses colegas surdos e explicar para eles os contra-cheques, falar sobre benefícios, a própria integração, né, da empresa, e me deparei com essa situação de eu não saber falar em Libras e ter que atender esses colegas surdos, e eles tinham que vir acompanhados de outro colega, por exemplo, para mim explicar o contra-cheque, algo sendo particular dele, né, e ter que trazer uma outra pessoa para olhar os seus números, o seu recibo, e aquilo me constrangeu. Então, foi uma das minhas primeiras vezes que eu fui buscar, então, uma qualificação em Libras para poder atender esses colegas, né? Então, mais de 20 colegas surdos que tinha naquela determinada empresa, indústria, né? E ao decorrer dessa vida aí, mais de 30 anos, então, como gestora de cultura, de pessoas, eu também tive situações, experiências agradáveis, mas na sua grande maioria desagradáveis, de preconceito mesmo, por parte de gestores, né, de líderes ou de próprios colegas, e até tem os dados da revista Época Negócios, que 78% das pessoas com deficiência se sentiram discriminadas dentro dos seus ambientes, né? Então, eu recebi muitas dessas reclamações, né, de gestores despreparados, de colegas que se sentiam discriminados pela falta de oportunidade e pela falta de respeito também no ambiente de trabalho. Então, é uma realidade, assim como a Patrícia chegou, né, tendo passado num concurso público, e o pessoal dizendo, olha, não sei aonde vou te colocar, até vou te mandar de volta para casa, né, porque não sabemos o que tu vai fazer aqui. Tu imagina numa empresa privada, não é diferente. Aí se contrata para atender cotas e não se sabe o que vai se dar de atividade para a pessoa com deficiência desenvolver. Por quê? Porque não estamos preparados, né? Mesmo a lei tendo aí mais de 30 anos e tempo suficiente para a empresa se estruturar, se qualificar e dar oportunidade para a pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Patrícia, pelo que a gente pôde entender, o preconceito é ainda um adversário a ser enfrentado, então combatido, de modo que diminuí-lo com educação, com sensibilidade, com afeto, são os melhores remédios, né? Mais afeto nas pessoas para diminuir o preconceito e criar uma acessibilidade, primeiramente no coração, né? Para que as pessoas possam entender o valor humano de cada um, né? Independente de circunstâncias de deficiência, aceitar o ser humano como ele de fato é. É isso, Patrícia? Com certeza, professor Márcio. E eu digo mais ainda. Nesse mundo capitalista que a gente vive, né? Onde a gente sabe que o
O empregador, ele quer ganhar o dinheiro, ele quer manter a empresa, ele quer crescer, e isso é saudável para a economia, é saudável para todas as pessoas. Eu tenho dito outro dia, falando também um evento que eu e a Fabíola participamos, né? E eu dizia para a empresa, se não vamos contratar por humanidade, vamos contratar porque pode fazer diferença nos nossos quadros de funcionários uma pessoa com deficiência, né? Eu tenho dito muito aonde eu vou, nas empresas, que o que está faltando é a empresa perceber que contratar uma pessoa com deficiência pode fazer diferença nos resultados da empresa. Não só do ponto de vista humano. Nesses longos anos que a lei existe, a gente vem batendo na tecla da humanidade, da sensibilização, do que vai causar de impacto social na empresa. E talvez isso não venha sendo suficiente para o empregador que quer ganhar o dinheiro, né? Então, eu tenho dito, para além dessa questão social, humana, de afeto, de cumprir a lei, quem sabe se a gente olhar para essa pessoa com deficiência, como a Prefeitura de Gravataí olhou para mim. Bom, nós temos uma pessoa com deficiência aqui e nós temos que fazer acessibilidade. Ninguém melhor do que essa própria pessoa com deficiência para dizer o que nós precisamos fazer. Ela sabe o que precisa, né? Então, hoje, a gente tem alguns exemplos de empresas que, por exemplo, começaram a inserir braille nas suas embalagens. Isso partiu de quem? De qualquer funcionário que está dentro da empresa? Não, com certeza partiu de um funcionário com deficiência que deu um start na empresa dizendo, olha, coloquem mais isso daqui que vai vender para mais pessoas. Né? Eu mesma sou uma pessoa com deficiência visual que dou preferência por marcas que tenham braille no mercado. Então, no momento que as empresas perceberem essa sacada de que eu ter uma pessoa com deficiência pode contribuir com os meus resultados na empresa, a cumprir a humanidade, a sensibilização, a lei, tudo isso vai ficar muito mais fácil. Porque eu vou também ter resultados. Eu não vou contratar só porque eu tenho que contratar. Eu vou contratar porque faz diferença. A gente dizia numa empresa que a gente teve, eu e a Fabíola, eu preciso contratar, agora está muito na moda, um social media. Por que eu não contratar um social media com deficiência que vai me dizer o que mais eu tenho que ter? Né? Eu tenho que contratar uma pessoa responsável pelo RH. Por que não contratar uma pessoa no RH com deficiência que vai me dizer como contratar outras pessoas com deficiência? Como inserir mais pessoas com deficiência? Então, o que falta hoje é a gente entender para que contratar uma pessoa com deficiência e tornar isso mais, do ponto de vista do mundo do trabalho, a gente diria atrativo. Né? Sim. A gente talvez tenha que olhar para a deficiência não somente com esse olhar de que bom, vamos contratar um deficiente, mas o que esse deficiente vai fazer aqui? Sim. Muito bom, muito bom. Você está acompanhando Conteúdos e Conexões, uma edição especial sobre um tema muito importante na sociedade, que é um mercado de trabalho inclusivo. Estamos aqui com o depoimento da Patrícia Lisboa, secretária adjunta e servidora pública da Prefeitura de Gravataí. Conosco na nossa live a Fabíola Vargas, gestora de RH, falando também sobre a responsabilidade das empresas. Tudo isso é muito importante a sociedade refletir sobre a importância desse assunto. Um assunto que vai crescer em importância ao longo dos anos, não só porque existe uma lei, mas porque a natureza humana ela precisa ser mais inclusiva, precisa ser mais solidária. Você conosco no Conteúdos e Conexões, na sua 11ª edição. Estamos conversando então com a Patrícia Lisboa, secretária adjunta e servidora pública da Prefeitura de Gravataí, deficiente visual, e com a Fabíola Vargas, gestora de RH. O tema, meu amigo, minha amiga, muito importante, que é a inclusão, o mercado de trabalho inclusão, pessoas com deficiência
merecem e precisam ser incluídas. Empresas devem saber que existem leis que estão aí amparando a chegada dessas pessoas. É a dignidade em curso. Precisamos conversar sobre esse assunto. E estamos aqui tendo um depoimento muito bonito, muito emocionante da Patrícia. E a Fabíola está conosco aqui. Falávamos a respeito do combate ao preconceito, da evolução que a sociedade precisa ter, o que cada um pode fazer no seu dia a dia, o que as empresas podem fazer, tanto o setor privado como os órgãos públicos, oportunizando as pessoas. Fabíola, eu estava observando aqui, tem uma lei que diz assim, uma empresa com 100 a 200 funcionários, aqui, ó, vamos deixar mais especificado aqui, é isso, ó, de 100 a 200 funcionários, 2%. Ela tem que contratar pessoas com deficiência. De 250 a 500, 3%. De 501 a 1.000, 4%. E se a empresa estiver acima de 1.001, 5%. Isso que diz a lei que trata do assunto da inclusão de pessoas com deficiência. E aí vai aquela ideia, né? Será que houve avanços a ponto de considerarmos que estamos no caminho certo? Falta muito? O que dá para dizer disso aí, Fabíola? Bom, professor Márcio, essa lei que o senhor citou é a Lei 8.213, né? Ela foi criada em julho de 91 e o artigo que o senhor citou é o artigo 93, que fala, então, a partir de 100 funcionários, a empresa, então, tem que contratar de 2, 3, 4 até 5% de pessoas com deficiência do seu quadro. Tá? Mas é muito da própria gestão da empresa essa conscientização, não só para atender a lei, né, mas também pelo próprio lado humano. Como eu relatei um pouquinho antes, quando eu me deparei numa das empresas que eu trabalhei, tinham mais de 20 colegas surdos, né? E quando eu fui atender, eu tinha que estar compartilhando com um monitor algo sigiloso dele, que era o seu contra-cheque, porque eu não tinha a qualificação, a habilidade para falar em Libras, sendo um profissional já da área de recursos humanos, aquilo me constrangeu, né? Assim como nós temos, então, que aprender com essas situações, o que eu posso fazer para mudar essa realidade? Eu, como profissional da área de recursos humanos, profissional da educação, um servidor público, no caso da Patrícia, né? Então, tanto faz da empresa privada, primeiro, segundo, terceiro setor, enfim, o que nós estamos fazendo para que essa realidade mude? Então, passado 30 anos da própria legislação, avançamos, sim, avançamos, né, em políticas públicas, em próprias estruturas de empresas, de mobilidade urbana, de acessibilidade, né, então, nos transportes públicos, no sistema educacional, então, nós tivemos, sim, um avanço. Mas o problema é que, infelizmente, muitas vezes nós vamos nos conscientizar e se preocupar com o próximo quando nós temos alguém na nossa família naquela condição, né? Então, por exemplo, por mais que eu seja profissional da área de RH e tive inúmeros colegas cadeirantes, eu realmente senti na pele o que um cadeirante passa quando meu pai, hoje já falecido, se tornou um cadeirante. Eu aprendi como é uma mobilidade urbana de um deficiente visual quando eu passei a fazer parte da DVA lá em 2018 e ter que colocar uma venda nos meus olhos, andar com uma bengala, e a Patrícia, na época, né, que fez esse teste comigo, para mim poder entender como é que era um deficiente visual frente a uma barreira para fazer uma atividade simples, como atravessar a rua
ir no mercado, né, embarcar numa condução. Assim como também eu tive experiências de ser profissional da área de RH e ter que explicar um contra-cheque para um colega surdo, sem que precisasse um terceiro estar envolvido e olhar o que estava no seu descritivo, no seu holerite, né? Então, professor Márcio, por mais que nós tenhamos sim avançado, né, passado 30 anos da Lei 8.213, que fala da cota, né, das empresas de pessoas com deficiência, nós temos muito ainda o que mudar, o que melhorar, né? Então, começa que nós temos que buscar, então, aprender braille, né? Aprender Libras, começar, quando eu vou colocar o lixo na rua, será que eu não estou largando de uma forma que uma pessoa, um cadeirante, ou talvez um cego vá tropeçar? Será que a minha calçada está adequada com piso tátil, né? Então, aquele olhar para o próximo, tanto na parte de trabalho, quanto na comunidade, né? Então, são muitas mudanças. Agora, trazendo para a questão da inclusão no mercado de trabalho, sabia que nas empresas, as pessoas com deficiência, elas ocupam, em média, 30% dos cargos operacionais e 33% de cargos de auxiliares, né? Então, ou seja, a parte de liderança, a parte de gestão, de chefia, são raras as oportunidades, né? Mas daí, será que a pessoa com deficiência, ela vai ficar acomodada dizendo, não, eu não vou conseguir um lugar de destaque? Não. Aí a gente tem que trazer como exemplo a Patrícia, né, que estava contando aqui, ela superou um câncer, ela é uma pessoa com deficiência visual desde os seus 2 anos de idade, é uma pessoa que trabalha, que se graduou, que tem os filhos gêmeos, né? Então, que cozinha, que namora, que faz as suas atividades físicas, né? Então, ou seja, completamente normal. Então, é isso que nós temos que mostrar para a sociedade, que a pessoa com deficiência tem condição, sim, né, de administrar uma casa, educar filhos, e imagina sendo gestor e uma empresa, né? Então, eu acho que o que falta um pouquinho mais de nós, como sociedade, profissionais de RH, de educação e política pública, é realmente enxergar a pessoa com deficiência como uma pessoa capaz, habilitada a desenvolver, né, ou qualquer outro tipo de atividade que alguém dito, não gosto de usar muito essa palavra, né, normal, pode realizar, né? Então fica aqui já a minha, faça como eu, né? Vá fazer graduação em Libras para aprender a linguagem dos surdos, entra lá na DVA, na Associação dos Deficientes Visuais, para aprender braille, aprender a mobilidade, né? Então faça a diferença. Aprenda, se qualifique e faça a diferença dentro e fora de casa. Que legal, com certeza. Boas dicas e o caminho está dado aí para que as pessoas possam... Tá mudo, professor. O caminho tá ouvindo? Alô? Te ouvimos, professor. Ouvindo? Estou te ouvindo, aham. Sim, tá ouvindo? Ok, ouvindo. Tá. Então, assim, só retomando aqui, boas dicas da Fabíola, né? Se inteirar mais sobre o assunto, se participar mais, se aproximar mais dessas pessoas. O trabalho voluntário, uma boa dica, humanizar mais as nossas relações com as pessoas, tratá-las com igualdade, procurar mostrar o nosso afeto, a nossa aceitação do jeito que está ali, para que as pessoas se sintam valorizadas também, né? Independente de qualquer circunstância, porque a gente fala assim, deficiência, a gente sabe que todos nós temos as nossas deficiências, cada um a seu modo, né? Então, às vezes, a gente está falando de uma questão específica que traz uma dificuldade potencial a uma pessoa. E que isso pode, na sua trajetória, ser razão de ela ser, digamos, excluída. Então, por isso que é necessário ressaltar o quanto a sociedade precisa evoluir para incluir as pessoas por gesto amoroso, por gesto de humanidade, aí, se a gente for entrar
questões de legislação, que as empresas também façam o devido cumprimento. Até estou observando aqui que tem incentivo para as empresas que cumprem, né, com certificado, guia de rodas aqui para as empresas que cumprem em relação a acessibilidade, que constroem prédios pensando na pessoa com deficiência, que o poder público também possa entender a questão na questão do trânsito, criar condições mais favoráveis para acessibilidade, enfim. É um tema que vai bem mais além, né? Envolve o setor público, o setor privado, envolve muitas vezes o entendimento de que precisa mudar o jeito de olhar, né, para a questão da deficiência. Patrícia, então, pelo entendimento que tivemos da sua história, é uma história de superação, é uma história bonita. Eu queria que você falasse um pouco também sobre essa sua questão familiar, que você e o esposo também tem uma situação semelhante, né, e ele também tem uma deficiência visual, é isso? E ele trabalha numa empresa multinacional em Gravataí, onde ele também precisou ser acolhido por essa empresa. E como é que é a tua vida no dia a dia, vocês dois com essas deficiências, como é que vocês superam tudo isso? Parabéns pela força que vocês têm, já antecipadamente falando, pelo que eu conheci da sua história. Vocês cuidam dos filhos, então vocês se adaptaram a uma circunstância e serve de exemplo, de superação para todos nós que estamos acompanhando esse nosso bate-papo aqui sobre o tema da deficiência. Nos fale um pouquinho, então, sobre o seu dia a dia em família, Patrícia. Então, professor Márcio, a gente, assim, eu sou filha, né, de uma família de mais 6 irmãos, né, e essa força, assim, ela vem desde criança, né, para hoje eu ter a vida que eu tenho, para eu ser uma pessoa reabilitada. Fiquei com deficiência visual por uma fatalidade, né, eu não nasci cega, e certa vez eu ouvi meu pai projetar para os meus irmãos, a minha irmã ia ser médica, a minha outra irmã ia ser advogada, a outra ia ser professora. E o meu pai, lá em 1990, ele não tinha perspectiva para uma filha cega. A minha mãe tinha, mas o meu pai, na humildade dele, ele não tinha perspectiva. E aquilo me deu muita força, aquilo me fez pensar que eu tinha que mostrar para o meu pai que era possível, que eu seria, sim, alguém que ia dar orgulho para ele, né? Hoje meu pai já é falecido, eu me formei em Direito em 2021, meu pai já não estava mais aqui, mas eu fui a primeira filha dos 7 filhos dele. Eu fui a primeira filha a me formar em Direito, fui a primeira filha a terminar um curso superior, né? Meu pai talvez não pensava que eu iria trabalhar e eu fui a primeira filha que passei num concurso público, e até hoje a única que passei num concurso público, né, e hoje sou concursada. Então, eu sou, graças a Deus, muito o suporte dos meus irmãos, sempre fui a irmã que incentivou e que possibilitou e oportunizou situações para que os meus irmãos avançassem tanto quanto eu busco os meus objetivos e avanço. Então, nessa trajetória, casei, né, com o meu marido, Edson, que nós estamos há 20 anos já casados, e nós casamos, eu iniciei trabalhando em empresa privada logo que nós casamos, depois ele também trabalhou na mesma empresa, foi meu primeiro trabalho em empresa privada, aos meus 20 anos, e não foi nada fácil também, foi um processo de demonstrar que era possível. Eu fui a primeira empregada com deficiência visual de uma rede nacional de comércio, né? E fazia o atendimento de clientes. Depois meu marido trabalhou para essa mesma empresa, mas o sonho do meu marido era trabalhar numa multinacional aqui em Gravataí. E assim que nós tivemos os nossos filhos, eu passei no concurso e ele foi admitido nessa empresa, que era o sonho dele. Então, hoje ele trabalha já há 16 anos na mesma empresa, que era o sonho dele, e quando ele iniciou nessa empresa, ele disse que ele ia se aposentar lá, e eu acredito que vai mesmo. Sim. E é uma empresa muito interessante que outro dia eu estive lá participando de um evento, e de vários prédios que a empresa tem,
o que o meu marido trabalha, além dele, né, que tem deficiência visual, tem pessoa surda, tem pessoa com deficiência intelectual, e é um prédio extremamente acessível do ponto de vista físico, tem piso tátil, tem banheiro acessível, tem a mesa acessível, muito lindo, assim, e mais do que isso, o time muito unido, toda a equipe daquele prédio que ele trabalha, totalmente diferente dos outros prédios que eu pude participar, que eu pude conviver ali naquele momento, né? O time dele, que eles chamam de time, o grupo de trabalho, muito parceiro, muito unido, muito humano, a equipe, todo mundo se ajudando, num tempo diferente, mas que produz. Então, me chamou muito a atenção, né? E é um exemplo, assim, para outras empresas seguirem, né? Que é possível, que existe sim como a gente adaptar. Também queria dizer, professor Márcio, que é normal o medo da deficiência, é normal a gente olhar, porque a palavra deficiente nos remete a menos, algo que tem defeito, algo que tem menos, né? E o nosso cérebro, ele é uma máquina perfeita, programada para o que tem menos, ele tem que me proteger. Então, quando eu penso deficiente, eu penso algo que eu não quero para mim, né? Então, quando a gente pensar isso, a gente desativa o gatilho do medo da deficiência. E a gente começa a olhar para a pessoa com deficiência como um ser que tem os seus potenciais, que tem os seus direitos, que tem habilidades e que pode sim fazer parte dessa sociedade em igualdade de condições. Muito bom teu depoimento. E a gente está aprendendo com isso, né? Está evoluindo com esse tema. A sociedade precisa realmente despertar para valorizar esse assunto, que em última análise é a gente evoluir afetivamente, evoluir amorosamente, saber que estamos todos numa grande caminhada humana e que o preconceito deve ser deixado de lado e a gente evoluir como seres humanos, abraçar afetivamente as pessoas, né? E ainda precisamos de uma lei, né? Mas quem sabe no futuro isso seja natural, essa inclusão seja natural. Então agradecer de coração a você, Patrícia Lisboa, pelo seu depoimento, pela tua trajetória, pela tua história, como servidora, como mãe, como esposa, uma mulher de fibra, de vontade de vencer, de vontade de viver, que muitas vezes a gente entende que esse processo motivacional que tudo ilumina de dentro para fora, traz a luz que nós precisamos. Nós estamos aqui buscando uma luz que tu tem dentro de você, pela tua natureza de mulher que busca soluções no dia a dia, né? E felizmente você encontrou um lugar para você trabalhar, para você ser feliz. Isso é muito bom. Outras pessoas talvez estejam em busca disso, de um lugar para se encontrar, para se realizar. Então você está exercendo o seu trabalho com competência, com êxito, mas acima de tudo, a tua história é uma história bonita, uma história que nos ensina, que é pedagógica, que reforça em nós o olhar que devemos ter também sobre o valor da vida. O valor da vida gratificada, amorosa, que Deus, nosso Pai Criador, que é o Criador de todos nós, fez com tanto cuidado, com um olhar tão misericordioso e amoroso para cada um de nós, né? Então, eu só tenho que agradecer a você e a Fabíola por esses momentos que partilhamos as nossas ideias e trouxemos às pessoas que vão nos acompanhar essa reflexão. Que sociedade que vivemos? Estamos preparados para a inclusão? Essa é uma pergunta. O que devemos fazer para evoluir juntos? Fabíola, mais uma vez, então, obrigado pela tua participação aqui no Conteúdos e Conexões. Antes que a Fabíola se
faça as suas considerações finais e a Patrícia, quero convidar mais uma vez você aí no YouTube a se inscrever no nosso canal Conteúdos e Conexões. Sempre vamos trazer assuntos interessantes para reflexão, assuntos para evolução, assuntos para crescimento pessoal, profissional, para as pessoas. É o conteúdos, porque a gente precisa de conteúdos, a gente precisa dos nutrientes do conhecimento. E a gente precisa das conexões. Hoje eu estou conhecendo aqui a Patrícia Lisboa, uma satisfação muito grande. Estou reforçando a minha conexão com a Fabiola. Então, são os conteúdos que precisamos e as conexões para caminharmos juntos, para nos fortalecermos na caminhada da vida. Então, considerações finais, Fabiola. Agradeço aí pela tua colaboração, pelo teu depoimento, por ter convidado a Patrícia para nos presentear com a sua história de vida. Fabiola. Bom, agradeço mais uma vez pelo convite, professor Márcio, e da possibilidade de estar dividindo o mesmo momento com a Patrícia, que é uma amiga de longa caminhada também, e convidar o pessoal, tanto na comunidade, quanto a sua empresa, na sua escola, né? Então, pensar o que realmente é a inclusão, né? Então, não só no quesito de pessoa com deficiência, mas temos tantas outras situações, né? Tivemos há pouco o caso do jogador Vinícius, aí a questão do próprio preconceito racial, né? Então, muitas vezes, talvez uma pessoa obesa ou alguma outra que usa óculos, né? Talvez uma outra menos favorecida. Então, o que nós temos feito como pessoa, né, para que o próximo, o indivíduo, ele se sinta acolhido, incluído, né, abraçado? Então, nós, como pessoas em si, temos que ter isso que o preconceito, a criança não nasce com o preconceito, né? Então, nós também devemos crescer tirando essa palavra do nosso vocabulário, né? Então, do preconceito. Começa com a base familiar, se dá continuidade nas políticas públicas. Então, eu convido a todos, nesse momento, né, a pensar como pessoa o que eu estou fazendo para que possamos tornar a nossa sociedade uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, uma sociedade mais inclusiva, né? E assim como eu busquei a graduação em Libras e fazer o trabalho voluntário, eu convido também a todas as pessoas que nos ouvem, né, se inscrever no canal Conteúdos e Conexões e buscar também se qualificar, porque nós temos aí as redes sociais, tantas páginas no YouTube também, tanto conteúdo de forma gratuita, para que a gente possa também se qualificar e fazer a diferença, né? Então, pensar sempre, será que a minha atitude, ela vai aproximar ou ela vai afastar as pessoas? Então, fica aqui, né, a reflexão para que a gente possa mudar de forma positiva a nossa sociedade, começando por nós, né, professor Márcio? Agradecer, então, mais uma vez, deixar um abraço especial para você, para a Patrícia e para todos aqueles que nos ouvem. Ok, então só para as considerações então finais aí do nosso belo encontro, Patrícia Lisboa, fique à vontade para passar uma mensagem positiva final aí para as pessoas que vão nos acompanhar no YouTube. Patrícia. Agradecer a tua audiência, professor Márcio, agradecer a Fabiola pelo convite, ao senhor, dizer que foi um prazer estar aqui com vocês, né? E o meu lema de vida é faça do limão uma limonada, né? Então, é difícil? Sim, é difícil, mas a gente pode transformar a dificuldade em algo bom, em algo especial, em algo que transforma as nossas vidas, né? E é isso que eu tenho feito e é isso que me move, né? Então, para todos nós, no nosso dia a dia, né, acordar, trabalhar, seja uma pessoa com deficiência ou não, as dificuldades estão aí para todos nós, né? Basta a gente olhar para as dificuldades
com um olhar de aprendizado, com um olhar de construção, né, de retomada, e as coisas acabam se ajustando. Então, eu fico sempre à disposição, quem puder me acompanhar nas minhas redes sociais, Patrícia Lisboa, no Facebook, no Instagram. A gente está sempre compartilhando materiais de acessibilidade, participando de palestras. Então, sempre que houver oportunidade, estou sempre à disposição, professor Márcio, e foi um prazer estar com vocês aqui. Com certeza. Uma alegria muito grande a gente poder fazer esse encontro, trocar essas ideias sobre esse tema do mercado de trabalho inclusivo, pessoas com deficiência, e um tema muito, muito, muito importante. Agradecemos as pessoas que vão nos acompanhar no YouTube. Então essa foi a 11ª edição do Conteúdos e Conexões. Um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade.